Olá, benditos! Nos capítulos anteriores, vimos a igreja crescendo, milagres acontecendo e uma generosidade transbordante. Mas neste capítulo, o cenário muda. Se nos capítulos anteriores o inimigo tentou parar a igreja de fora para dentro, através de prisões e ameaças, agora o perigo surge de dentro para fora. Vamos entender que a Igreja de Cristo não é um clube social, mas um organismo vivo onde a presença de Deus é real e exige integridade. Vem comigo. O capítulo começa com um contraste doloroso. Logo após conhecermos sobre a generosidade de Barnabé, que vendeu um campo que possuía e doou todo o dinheiro para o benefício da nova comunidade cristã, surge o casal Ananias e Safira, que também decide ser generoso, mas com uma motivação distorcida. Eles também vendem uma propriedade, mas retêm parte do valor, fingindo que estão entregando o valor total. O pecado deles não é o dinheiro, mas sim a mentira deliberada e a tentativa de encenar uma espiritualidade que eles não possuem. Pedro deixa claro que a propriedade era deles e eles poderiam ter ficado com o valor que quisessem. Mas ele condenou a mentira e a hipocrisia deles de querer apenas ganhar uma reputação espiritual diante da comunidade. Quando Ananias chega com parte do valor da venda para doar, Pedro, cheio do Espírito, o confronta, dizendo que ele não mentiu aos homens, mas ao Espírito Santo. E isso é revelador. A presença do Espírito Santo na comunidade é tão real e pessoal que enganar a comunidade equivale a enganar o próprio Deus. O Espírito não é apenas uma força ou uma influência, é uma pessoa divina que habita e sustenta a igreja. Pedro também indica que a origem daquele ato estava no coração de Ananias, quando perguntou: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Isso não exclui a responsabilidade pessoal de Ananias, mas aponta para a dinâmica espiritual por trás da mentira. Toda hipocrisia religiosa tem uma raiz maligna, o desejo de parecer santo diante dos homens sem de fato render-se a Deus. Após essa fala de Pedro, Ananias cai morto, uma morte imediata e impactante. O mesmo acontece com Safira, que chega 3 horas depois e também mente ao ser questionada sobre o preço da propriedade. Lucas registra que toda a igreja é tomada de um grande temor, como também todos os que ouvem falar sobre o ocorrido. Esse temor não era um pânico paralisante, mas um temor reverente, que nasce da consciência de que Deus é um Deus vivo e santo. A igreja que perde o temor de Deus corre o risco de se tornar um clube social com linguagem religiosa. O episódio de Ananias e Safira funciona como um sinal de que Deus leva a sério o que acontece dentro da comunidade que carrega o seu nome. Com isso, ele está protegendo a pureza da igreja. Em uma comunidade que vive em unidade, a falsidade é um câncer que precisa ser removido para que o corpo não morra. Com isso, aprendemos que a integridade é a base de qualquer ministério frutífero. O que apresentamos por fora deve ser o reflexo exato do que somos por dentro, pois diante do Espírito Santo não há máscaras que subsistam. Apesar desse momento tenso, o capítulo segue mostrando que a santidade gera autoridade. As pessoas passam a respeitar profundamente os apóstolos. Milagres extraordinários acontecem. Doentes são colocados nas ruas para que ao menos a sombra de Pedro passe sobre eles. Note que não é a sombra que cura, mas a presença manifesta de Deus através de homens que não negociam a verdade. A sombra de Pedro não é uma fonte de poder, mas um símbolo da expectativa e da fé das pessoas. Muita gente das cidades vizinhas começa a vir para Jerusalém e todos são curados. O evangelho não é apenas uma teoria, é uma força de libertação.
A microeconomia de resistência, que nós falamos no capítulo 2, agora se torna uma força de invasão espiritual nas ruas de Jerusalém. O sistema religioso está perdendo o controle e o ciúme dos líderes cresce na mesma proporção dos milagres. Por isso, os apóstolos são presos novamente. A prisão era a resposta das autoridades ao crescimento do número de fiéis. Não havia acusação formal de crime, era uma tentativa de silenciar o testemunho. Mas as grades não podem segurar quem Deus quer solto. Os apóstolos experimentam uma intervenção sobrenatural. Um anjo abre as portas da prisão durante a noite. E o detalhe mais impressionante não é apenas a libertação, mas a ordem dada pelo anjo. Vão ao templo e digam ao povo tudo sobre esta nova vida. A expressão tudo sobre essa nova vida aponta para o evangelho como mensagem de vida, em contraste com a morte espiritual que dominava aquele sistema religioso. Deus não os liberta para que eles se escondam, mas para que voltem exatamente ao local de maior perigo. Pela manhã, os guardas encontram a prisão trancada, mas vazia, enquanto os apóstolos já estão no templo, ensinando novamente. Este é o ápice da ironia divina. A notícia de que os apóstolos estavam ensinando no templo, em vez de aliviar a tensão, a intensifica. Eles não haviam apenas escapado, estavam em plena atividade, exatamente onde não deveriam estar, segundo os planos humanos. Ao serem levados novamente diante das autoridades, os apóstolos são questionados por desobedecerem a ordem de silêncio. É nesse momento que Pedro profere uma das frases mais emblemáticas do Novo Testamento: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. A reação dos líderes é de fúria, a ponto de desejarem matá-los, mostrando como o coração humano pode resistir à verdade quando é confrontado. O cenário de tensão atinge seu ápice, mas a solução vem de onde menos se espera, de dentro do próprio sinédrio. Gamaliel, um mestre da lei respeitadíssimo, intervém e, mandando retirar os apóstolos da sala, lembra dois movimentos anteriores, o de Teudas e o de Judas, o Galileu, que fracassaram por si mesmos após a morte dos seus líderes. Sua tese é simples: se a obra desses seguidores de Jesus é humana, ela desaparecerá sozinha. Mas se é de Deus, ninguém conseguirá pará-la e os líderes correm o risco de lutar contra o próprio Deus. Todos concordam com Gamaliel e decidem soltar os apóstolos, mas antes de serem soltos, eles são açoitados e proibidos de falar de Jesus. Mas eles saem do tribunal felizes por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus, e não param de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo, tanto no templo quanto de casa em casa. Atos 5 deixa uma clara lição para nós. Deus zela pela pureza da sua igreja, sustenta seus servos no meio da perseguição e garante que a sua obra jamais seja impedida por sistemas humanos. E a frase de hoje para a nossa reflexão é: o maior perigo para a igreja não são as grades das prisões, mas a mentira nos altares. Que Deus nos ajude a sermos autênticos. O mundo não precisa de mais religião, precisa de mais verdade. E amanhã vamos ver a igreja aprendendo que a organização é o combustível do crescimento. Quando o povo de Deus se organiza em amor, o evangelho se torna imparável e a graça de Deus brilha até nos momentos de maior oposição. Eu espero você amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!